quem mora de aluguel pode ter que pagar mais caro pela moradia. É o que o Índice Geral de Preços de Mercado, usado para reajustar os contratos, voltou a subir. No mês passado, o índice variou 2,58%. Em 2020, o IGPM acumulou altas de 23,14%. Especialistas orientam os locatários a negociarem um possível aumento no aluguel para tentar aliviar o impacto no orçamento. Sobre isso, a gente conversa agora com Rodrigo Costa, vice-presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis. Boa noite, Rodrigo. Muito bem-vindo ao Panorama Noite. E conta, por favor, para a gente como é que se reflete aí, né, entre locadores e locatários essa alta, né? O que a gente pode dizer disso? Boa noite, Lara. Infelizmente, né, isso não tem lado bom, porque o proprietário está satisfeito com o aumento de mais de 25%, que a rigor estaria, mas ele não está, porque isso pode causar também desocupação no imóvel. Então, realmente, apesar de ser legal, né, um inquilino ele não pode chegar e bater na mesa, chegar para o proprietário, olha, eu não vou pagar porque isso é injusto, eu vou entrar na justiça para reduzir o aluguel. Não é o caminho. Tá? Então, os contratos têm que ser respeitados. Se o contrato está prevendo o IGPM, ele deve ser cumprido pelo IGPM, sim. O que é que nós recomendamos? Correr e negociar. Eu acho que existe muito a questão do bom senso entre proprietário e inquilino. Uma prova disso foi agora durante a pandemia. Então, a maioria dos proprietários se colocaram na posição de um comerciante desse que estava com a loja fechada sem poder trabalhar e deram descontos. E agora está acontecendo isso também. Então, está sendo muito comum, ao invés de aumentar 25%, aumentar 10%, aumentar 8%, aumentar 12%. Agora, se o aluguel estivesse muito defasado, aí sim, aumenta os 25%. Tá? Então, temos que olhar caso a caso. Mas o grande lance é negociar, é sentar para conversar com humildade, mostrar que realmente é um aumento acima do que o comércio está respeitando, né? O que o comércio está absolvendo, perdão. A palavra mais adequada seria a absolvição desse aumento. Pois é, nós temos exatamente esse momento onde existe uma pandemia, a renda de muitas pessoas acabou sendo afetada e aí você ainda tem essa oneração. Como se conseguir esse equilíbrio de maneira em que não afete tanto as duas partes, né? Tanto o locador quanto o locatário. É exatamente isso, realmente a negociação. Não adianta um apartamento estar R$1.000 e o proprietário querer aumentar para 1.250 se o vizinho está alugando por 1.000. Então o cara sairia desse apartamento e alugaria o outro por 1.000. Rapaz, se o outro aqui é 1.000 ou é 1.100, aumente para 1.100. Se eu estou pagando 1.000, aumente para 1.100. Porque tem um outro aqui no mesmo apartamento que está pedindo 1.100. Então vamos ter um aumento, mas um aumento razoável. Ou então manter, ou ter um aumento menor. É essa questão de comparação, se realmente, será que é vantagem para o proprietário também, o inquilino que está pagando 1.000 e vai aumentar para 1.250? Será que é vantagem ele desocupar e o proprietário não conseguir nem alugar por 1.000 ou não conseguir alugar por 1.100? Então cabe sempre essa negociação e o que já está acontecendo na prática, tá? Então as duas partes estão bem abertas a negociar e encontrar um equilíbrio. Graças a Deus aqui na nossa imobiliária, nos meus clientes, nós estamos conseguindo encontrar esse equilíbrio. Você já acabou de responder aí a pergunta que eu ia fazer, né? Se uma dica que você deu, né, que nessa possibilidade de negociar tem que ser feita essa pesquisa, né, de valores dos imóveis similares, né, no entorno, na proporção de tamanho também. Fica essa dica aí para os locadores, né? E falou também que, de uma forma, né, otimista e geral, as imobiliárias estão cedendo, né, as negociações. Eu queria saber, Rodrigo, se há necessidade, se por alguma dificuldade se há necessidade de uma outra empresa, digamos assim, mediando essa negociação, como audiência de conciliação, esse tipo de coisa. Há essa necessidade de locador e imobiliária buscarem essa ajuda profissional? Bem, eu acho que o judiciário seria em último caso mesmo. Porque, ao meu ver, como jurista, o contrato deve ser respeitado sim. Existe um contrato que está para o IGPM. Há 2 anos atrás, esse mesmo IGPM que deu 25%, chegou a dar negativo. Chegou a dar 1,0, 1,5 negativo. Então, houve uma redução. Então, o contrato, ele deve e ele tem que ser cumprido realmente. O que cabe é essa negociação.
Então eu acho que o judiciário não seria a melhor opção. A melhor opção realmente é negociar e comparar, tentar convencer os proprietários. Agora, com relação ao aluguel, a gente tem aí duas características, pelo menos. Uma do aluguel residencial e outra do aluguel comercial, de pontos comerciais. Nós vemos na cidade, infelizmente, por conta da pandemia e de outros fatores, muitos pontos comerciais aí que estão praticamente sem funcionar, que estão lá, placa de aluga-se, você passa ali pela Monsenhor Tabosa, por exemplo, a gente vê um monte de loja cheia de placa de aluga-se. Aí, para essas pessoas que já estão com dificuldade de alugar nos preços que já estão vigentes, um aumento, por exemplo, não seria interessante, né? Não tenho dúvida. Por exemplo, Monsenhor Tabosa é um caso à parte, tem outros fatores. Não foi pandemia, não foi economia, é um caso realmente à parte. Mas vamos lá. Eu tenho aqui imóveis alugados para salão de belezas, imóveis alugados para creche. Será que eu vou aumentar 1% sequer? De jeito nenhum, eu estou baixando. Nós estamos dando desconto. São setores, assim como o turismo e outros setores, que foi bastante afetado. Então, já nessa, eu digo sempre, explico sempre aqui, que a relação locatícia é uma relação de casamento, tá? É uma relação duradoura. Então, nós temos que se posicionar na posição também do inquilino. Não é porque nós administramos imóveis, teoricamente, estamos do lado do proprietário, que a gente tem que ser do lado sempre para o melhor para o proprietário. Nós temos que ser o melhor para manter a locação, porque eu entendo que manter a locação seria muito bom para o proprietário, também para o inquilino e para a imobiliária. É tentar manter essa locação, é encontrar esse equilíbrio. Então, tem setores, sim, que deve ser mais ajudado pelos inquilinos. Assim como o supermercado, por exemplo, não precisa ser ajudado. Supermercado que está em alta e alguns outros setores específicos que estão em alta, deve ser dado o reajuste normal, faz parte do setor, assim como bancos e assim como alguns setores tem que ser o reajuste normal. Mas para alguns pontos, né, como eu lhe disse, agência de viagem, salão de beleza, creches, faculdades... Boa notícia para os brasileiros, né? Afetados. Então tem que ser ajudado. Eu não entendo um aumento ser uma coisa razoável em alguns setores. Rodrigo, obrigada. Fica a mensagem de que não precisa se desesperar, né? Dá para ser negociado, dá para conseguir um equilíbrio aí nessa questão, né, do pagamento dos aluguéis. Muito obrigada pela participação. Eu é que agradeço, me coloco sempre à disposição. Boa noite.